E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui na nossa última aula de eletroquímica, tá? Espero que vocês venham gostando das videoaulas. Recentemente postei também algumas coisinhas, alguns conteúdos lá no podcast. Acompanhe, porque pode sanar algumas dúvidas pontuais de vocês, tá? E na nossa última aula nós vimos um pouco das pilhas, né, das suas origens. Então iniciou lá com Alexandre Volta, né? Depois evoluiu para Daniel, tá bom? Vimos a representação da pilha de Daniel, a representação, né, ou a definição de como nós deveríamos representar, ou melhor dizendo, a notação química da pilha de Daniel, ok? Vimos também algumas coisas sobre os potenciais, né? Como se calcular o potencial ou a força eletromotriz das pilhas, ok? E hoje vamos aprender sobre algumas pilhas existentes, tá? Então nós temos aí essa mocinha pequenininha, né? Pensando quais são os tipos de pilhas que existem, né? E o cachorrinho, né, na mente dele já vem, algumas pilhas que nós conhecemos, né? Nós conhecemos algumas pilhas dessas que vemos aí na imagem. Então, tudo partiu de Leclanché, né? Onde ele produziu a pilha ácida, tá? Então, Leclanché, ele era um engenheiro francês, tá bom? Que na década de 1860 ele produziu uma pilha ácida, tá bom? Com corrente satisfatória por um longo período de tempo, porém apresenta uma reação irreversível e a voltagem gerada por essa pilha é de 1,5 volts. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não tem como nós carregarmos essa pilha, né? Ocorre uma reação do tipo irreversível. Ocorreu, gerou a diferença de potencial, acabou. Podem descartar, porém no local correto, tá bom? Então, o que acontece no ânodo, né? No ânodo, nós vimos que é o polo negativo da pilha, ocorre a oxidação, tá certo? Então, vejam só. A chapa que constitui cada externa, a caixa externa da pilha, desculpem, tá bom? É formado por uma liga de zinco sólido que contém chumbo e cádmio, segundo a resolução 257, né, do CONAMA, que desde janeiro de 2001, né, vem sendo aplicado isso daí, e cada pilha deve conter no máximo 0,2% de chumbo, 0,015% de mercúrio e 0,015% de cádmio, tá bom? Isso é segundo a resolução do CONAMA. Então, isso quer dizer que se por acaso vier a produzir uma pilha que contenham concentrações maiores que essas, né, essa pilha vai ser retirada do mercado e a empresa será multada, ok? Então, o que é que ocorre nessa pilha seca ácida, né? As reações que ocorrem nessa pilha são complexas, né? Mas nós podemos generalizar de uma forma, que é essa daqui. O zinco, tá bom? O zinco, ele é oxidado, ok? O zinco, ele é oxidado, formando o zinco 2+, aqui, mais os elétrons, tá bom? Então o zinco, ele possui carga inicial 0. Após sofrer a sua oxidação, possui carga mais 2, ok? Já no cátodo, que é o polo positivo, né? O cátodo é o polo positivo e ocorre a redução, tá? O que vai ocorrer no cátodo, né? Então, no cátodo, o cátodo é constituído por um bastão de grafita, que é essa daqui, tá? Que é o bastão de grafita, ou o polo positivo,
ok? Rodeado por uma mistura de pó de óxido de manganês, grafita e eletrólito. Então nós temos aqui, ó, o eletrodo de grafita, temos aqui o dióxido de manganês e esse amarelinho é o eletrólito, tá bom? Esse eletrólito ele é constituído pelo cloreto de zinco e o cloreto de amônio, tá certo? Além desse eletrólito aqui, nós temos também o polo negativo, que é o zinco, que é toda essa parte aqui, ó, nessa coloração meio avermelhada, um vermelho um pouco mais claro, tá certo? Então, esse eletrólito, ele é constituído por quê? Esse eletrólito ele é constituído pelo cloreto de zinco e o cloreto de amônio, tá bom? Que são sais que têm caráter ácido. Por que, professor, esses sais têm caráter ácido? Porque eles são derivados do ácido forte. Então, consequentemente, esses sais, tá, possuem um caráter ácido. Por isso que a pilha de Leclanché, né, ela é classificada como uma pilha seca ácida, tá bom? Então isso daqui foi o que eu mencionei para vocês, tá, sobre o eletrólito. Então a carga ela é gerada do ânodo em direção ao cátodo, tá certo? O zinco ele vai oxidar, passando assim o fluxo de elétrons pelo eletrólito e indo em direção ao cátodo, que vai tender a reduzir, tá certo? Mas vamos ver a equação. Então nós temos, ó, nós temos aqui a equação eletroquímica, tá certo? Nesta equação, o óxido de manganês vai reagir com o íon amônio mais 2 elétrons, ou seja, vai sofrer a redução, formando o trióxido de manganês. Vejam que o nóxido do manganês passa de mais 4 para mais 3, quer dizer que ele ganhou elétrons, tá certo? Formando o íon, formando amônia e mais água. É isso que ocorre. Somando as reações anódicas e catódicas, temos o ânodo, né, que é o zinco, mais o zinco formando 2 elétrons, mais o íon metálico, o íon zinco 2+, tá bom? E o cátodo, que é o óxido de manganês, mais o íon amônio, mais 2 elétrons, formando o trióxido de manganês, mais amônia e água. O que vai acontecer aqui? Nós podemos cancelar esses 2 elétrons e nós teremos, por fim, essa equação final. O zinco sólido mais o dióxido de manganês mais o íon amônio, formando o zinco, o íon zinco, mais o trióxido de manganês, mais amônia e água. Tá certo? Então, é essa equação que nós temos no final. Algumas curiosidades. Por que as pilhas vazam, né? Se uma pilha ficar na geladeira, ela volta a funcionar? Vamos responder essas 2 questões. Primeiro, pessoal, as pilhas vazam sim, mas por que elas vazam? Porque vão existir reações secundárias, onde essas reações secundárias vão formar o gás hidrogênio, tá certo? O que vai acontecer? Conforme a produção de gás hidrogênio vai aumentando a pressão interna da pilha. E aí ela não vai conseguir sustentar a pressão interna e vai acabar estourando. Quando estoura, vaza todo o eletrólito, tá bom?
Já se nós colocarmos a pilha na geladeira, volta a funcionar? Depende. Volta sim. Vou voltar aqui um pouquinho para nós vermos a reação, tá? Nós teremos essa reação aqui. O que vai acontecer? O que é que acontece quando nós colocamos a pilha dentro de um ambiente que possui uma temperatura menor? Primeira coisa que vai acontecer é a solubilização do íon amônio, tá certo? Por quê? Do íon amônio não, desculpa, da amônia, tá? Vai formar, nesta reação vai formar amônia. Então a amônia ela vai se depositar aqui na superfície do eletrodo de grafita, dificultando com que os elétrons saiam do ânodo e vão para o cátodo e passem para o cátodo, tá certo? Então, como vai haver deposição de amônia na superfície desse eletrodo de grafita, isso vai fazer com que a corrente não seja passada de forma correta, tá certo? Outra coisa, quando nós colocamos essa pilha dentro do ambiente que possui uma temperatura menor, o que é que vai acontecer? A amônia ela vai tender a ser solubilizada, certo? Justamente no eletrólito. Se ela vai solubilizar no eletrólito, vai evitar que ela fique cobrindo a superfície aqui do seu eletrodo de grafita, tá bom? Se nós não teremos mais essa obstrução, o que é que vai acontecer? A corrente vai passar mais fluida. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que a pilha que você tenha, certo? O eletrodo de grafita esteja com a superfície coberta por amônia e não esteja passando fluxo de elétrons, tá bom? Aí você põe na geladeira e depois testa. Se melhorar a voltagem, né? Quer dizer que esses íons ou essa amônia que estava cobrindo a superfície ficou solúvel no eletrólito, tá bom? Agora, se por acaso você colocar e ver que não teve melhora na voltagem ou no potencial, tá certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que houve todo o consumo do dióxido de manganês durante a reação, tá certo? E aí não tem mais como você formar ele. Por quê? Porque é uma reação irreversível. A partir do momento que forma o produto, do produto não tem como você deslocar o equilíbrio para a reação ou para a formação dos reagentes. Ok? Assim como nós temos a pilha seca ácida, nós temos também a pilha seca alcalina. Qual a diferença de uma para outra? Somente o eletrólito, tá bom? Somente o eletrólito. Enquanto que o eletrólito da pilha seca ácida é formado por sais derivados de ácido forte, na pilha seca alcalina, os eletrólitos são derivados de quem? De bases fortes, somente. Tá bom? Então a pilha seca alcalina foi desenvolvida na década de 1880. Esse tipo de pilha difere da pilha ácida, basicamente pelo eletrólito, né? Como nós já vimos. O restante é tudo igual, tá? Então, nesse tipo de pilha, o ânodo é um prego, temos aqui o ânodo, tá bom? Um prego de aço revestido de zinco metálico em contato com a solução alcalina de hidróxido de potássio, tá bom? Então nós temos aqui o prego e ao redor dele o revestimento de zinco metálico, tá? Junto daqui vai ter uma solução alcalina de hidróxido de potássio,
onde o pH é 14, tá? Aqui é um igual, ok? Que é igual. No cátodo, o cátodo ele é constituído por dióxido de manganês, né? Por anéis de dióxido de manganês. Então nós temos aqui um anel, 2 anéis, 3 anéis de dióxido de manganês, tá certo? Compactados e envoltos por uma chapa de aço niquelado e um isolante de nylon, tá bom? O ânodo e o cátodo são separados por um papel poroso. Então, aqui entre eles contém um papel bem fininho, poroso, para separar um do outro. Bom, aqui vemos a foto de algumas pilhas abertas, tá? Não inventem de abrir pilhas porque contém substâncias que são tóxicas ou nocivas para nós seres humanos, tá bom? Então, o que vai acontecer no ânodo, ou seja, no polo negativo? O zinco, que possui NOx zero, ele vai reagir com a hidroxila, sofrendo oxidação, formando hidróxido de zinco. Ou seja, ocorreu o quê? Uma oxidação, né? O zinco saiu de 0 para 2 mais, ele perdeu 2 elétrons, tá? Já no polo positivo, que é no cátodo, o óxido de manganês vai reagir com a água, mais 2 elétrons, sofrendo a redução, formando trióxido de manganês mais hidroxila, tá? Vejam que o NOx do manganês aqui é mais 4 e aqui passou a ser o quê? Mais 3, ok? Aqui é basicamente o que eu mencionei para vocês e vamos agora mostrar o somatório das duas equações. Então nós temos aqui o zinco sólido mais a hidroxila mais elétron formando o hidróxido de zinco. O dióxido de manganês mais água mais 2 elétrons formando o trióxido de manganês mais a hidroxila. Então, ó, pode ser cortado aqui a hidroxila com a hidroxila, tá bom? Elétron com elétron. E passaremos a ter o que? O zinco sólido mais o dióxido de manganês mais água, formando o hidróxido de zinco e o trióxido de manganês. Tá bom? Esta é a nossa equação global. Porém, o que é que constitui o eletrólito, né, de uma pilha seca alcalina? Então, o eletrólito é constituído por uma solução aquosa de hidróxido de potássio, tá bom? Onde a concentração é 30% em massa, e óxido de zinco, tá certo? Então, isso é o que constitui a pilha. Além disso, na pilha alcalina contém alguns metais, né, que são considerados metais pesados, como quem? O mercúrio, né, o chumbo, cádmio e o índio. Professor, para que esses metais dentro dessa pilha alcalina? Para que melhore a performance da pilha, evitando assim reações secundárias, por exemplo, como ocorre na pilha seca ácida, tá bom? Então, devido à presença desses metais, vai ocorrer uma melhora na performance da pilha, fazendo com que ela dure muito mais, tá? Por isso que é tão importante que vocês não descartem a pilha em qualquer lugar, mas sim que vocês descartem em local próprio, porque contém metais pesados. Esses metais pesados vão contaminar o solo, o lençol freático, tá certo? E nós precisamos de todos eles, né, para sobrevivermos, tá bom? Então, o recipiente externo da pilha é confeccionado em chapa de aço para garantir melhor vedamento e prevenir, portanto, o risco de vazamento de eletrólito, que é altamente cáustico ou básico, tá certo? Então, a pilha seca alcalina também vaza. Assim, é mais difícil vazar. Por quê? Porque ela contém justamente essa chapa de aço que fecha melhor a pilha, tá certo? Que veda melhor a pilha. Além disso, existem esses metais aqui que eu mencionei para vocês, que eles evitam as reações secundárias, formando assim
não formando, melhor dizendo, o gás hidrogênio. Tá bom? Então, se não vai haver, ou se vai haver a formação de gás, porém pouco, a possibilidade dessa pilha estourar é pequena e vazar também. Tá certo? Então, nós temos aqui outros tipos de pilhas, como a pilha de mercúrio, zinco, tá bom? No ânodo vai ocorrer a oxidação do zinco, onde o zinco metálico mais a hidroxila vai formar o hidróxido de zinco, mais água, mais elétrons. No cátodo vai ocorrer a redução, tá bom? Do mercúrio, onde nós temos inicialmente o óxido de mercúrio reagindo com água mais elétrons, formando mercúrio líquido mais hidroxila. E na equação global nós teremos o óxido de mercúrio mais zinco, formando o óxido de zinco mais mercúrio, tá bom? Nessa pilha aqui de mercúrio e zinco, vai apresentar uma voltagem, uma diferença potencial de 1,35 volts, tá bom? Que são pilhas mais duráveis, tá? Com certeza vocês já viram essas pilhas aqui, né? Que são pilhas utilizadas em relógios, né? Em relógios de pulso, calculadoras, agências eletrônicas e por aí vai, tá bom? Essa outra pilha aqui, que é de lítio e iodo, vai ocorrer o seguinte: no ânodo vai ocorrer a oxidação, né? O lítio vai formar o íon lítio mais 2 elétrons. No cátodo, o iodo vai ganhar o elétron, formando o íon iodo, tá bom? Então, na equação global nós teremos o lítio sólido mais o iodo, formando o iodeto de lítio, tá bom? Essas pilhas aqui, elas são pilhas que vão gerar 2,8 volts e elas têm um tempo de vida útil muito maior, podendo chegar em até 10 anos. São pilhas que são utilizadas, por exemplo, em placa-mãe de computadores, né? Assim como para marca-passos, tá bom? O marca-passo ele vai fornecer, né, impulso elétrico para que o coração continue a bater naquela intensidade, naquele mesmo ritmo, tá bom? Nós temos os acumuladores ou baterias, tá? Então, quando interligamos o conjunto de pilhas em paralelo ou em série, temos uma bateria ou um acumulador que é capaz de acionar aparelhos, né, eletrônicos com maior eficiência. Por exemplo, se nós conectamos aqui uma lâmpada numa pilha, observamos a intensidade. O que ocorreu quando nós conectamos 3 pilhas nessa mesma lâmpada? A intensidade da luz foi muito maior. Mas por que foi maior? Né? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então, se nós ligarmos pilhas tanto em paralelo quanto em série, nós teremos uma bateria, ok? Porém, tem uma diferença. Se nós ligarmos as pilhas em paralelo, o potencial vai ser constante, ou seja, o potencial de uma pilha é igual ao somatório ao potencial de todas as pilhas quando ligadas em paralelo. Isso quer dizer 1,5 volt, tá bom? Porém, a corrente vai ser referente à corrente de 4 pilhas, não mais referente à corrente de uma única pilha, tá? É isso que eu menciono aqui. Já quando a pilha ou as pilhas são ligadas em série, o que vai haver? O inverso, tá? O seu potencial vai ser o somatório do potencial das 4 pilhas, enquanto que a sua corrente vai ser a corrente referente a somente uma única pilha, quando elas são ligadas em série, tá? Então, basicamente, a diferença entre baterias de pilhas ligadas em paralelo ou em série é justamente essa. Enquanto em paralelo o potencial vai ser o mesmo, a corrente vai ser o número de vezes ou o número de pilhas conectadas. Já em série, o potencial vai ser igual ao somatório do número de pilhas conectadas, porém a corrente vai ser igual à corrente de uma única pilha, tá bom? Como funcionam as baterias dos automóveis, né? As baterias dos automóveis nada mais é do que
pilhas ligadas, por exemplo, em série, tá bom? Nós podemos ver aqui que essa bateria constitui ou é constituída por ânodo, cátodo, tá? E eu vou falar mais detalhadamente. Bom, então, geralmente as baterias de carros, elas são constituídas por 6 células, né? Onde cada célula dessa nada mais é do que uma pilha, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6 células aqui dentro, tá certo? Cada célula dessa é uma pilha ligada em série, tá? Consequentemente, né, nós teremos 12 eletrodos, tá bom? 6 ânodos e 6 cátodos, tá? Também as 6 células então são conectadas umas às outras em série, como eu já tinha dito, para aumentar o potencial elétrico, fornecendo assim 12 volts no total. Então nós temos aqui os terminais, tá? Que são feitos de chumbo, que é um bom condutor e resistente à corrosão. Nós temos a caixa, que contém as 6 células galvânicas, colocadas em posição dentro da caixa plástica não reagente. Essa caixa ela é isolante, tá? Temos o eletrólito, que é o ácido sulfúrico. Temos o dióxido de chumbo, que é um eletrodo, e a chapa de chumbo, que é o outro eletrodo, tá certo? Então, a composição da pilha é basicamente essa, né? Em que nós temos os terminais, o eletrólito, tá bom? E os eletrodos de chumbo e dióxido de chumbo, tá? Aqui o eletrodo negativo, né, de chumbo, significa o quê? Que ele vai oxidar, enquanto que o dióxido de chumbo é o eletrodo positivo, ele vai o quê? Reduzir. Nessas baterias ocorrem reações. Quais são as reações? No ânodo, que é o polo negativo, ocorre a oxidação. Então, nós teremos, por exemplo, né, o chumbo sólido reagindo com o íon hidrogênio sulfato mais água, formando sulfato de chumbo, e o íon hidrônio mais 2 elétrons. Enquanto que no cátodo, que é o polo positivo, nós temos a redução, tá bom? Redução de quem? Do chumbo. Então, temos o óxido de chumbo reagindo com o íon hidrogênio sulfato mais o íon hidrônio mais 2 elétrons, tá? Fornecendo ou gerando aí sulfato de chumbo mais água. A reação global, nós temos as duas semi-reações, tá? Poderemos cortar água com água, 1 mol de água menos 5 mols de água, teremos 4 mols de água no resultado, tá bom? Cortamos também os elétrons, cortamos os íons hidrônios e passaremos a ter isso daqui: o chumbo sólido reagindo com o dióxido de chumbo mais o íon hidrogênio sulfato mais íon hidrônio, formando sulfato de chumbo mais água, tá bom? Lembrem que essa reação é um tipo de reação reversível. Aqui a setinha, ó, de equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se nós aplicarmos uma corrente externa na bateria, se tivermos os reagentes somente, a partir deles nós vamos formar os produtos, tá bom? Vamos fazer a reação inversa que ocorre naturalmente. E aí nós estaremos carregando a bateria. A partir do momento que nós desconectarmos essa fonte externa, a bateria passará a ter a sua reação, né, espontânea, ou seja, de formação dos produtos. É o que ocorre no carro, né? Quando você dá partida no carro, a primeira fonte de alimentação é a bateria. Ela vai fazer girar o alternador, tá certo? E o carro vai entrar em combustão. A partir do momento que o carro entra em combustão,
o alternador começa a fornecer energia para a bateria, no sentido contrário. Só que isso em frações de segundos, muito rápido, um milésimo de segundo. Tá bom? Então isso foi o que eu acabei de mencionar para vocês, tá? A classificação dos sistemas eletroquímicos. Pessoal, isso é muito fácil. Os sistemas eletroquímicos, eles só são classificados em dois: primários ou secundários. Ou baterias primárias ou baterias secundárias. A diferença de uma para a outra é que a bateria primária, tá bom? O sistema primário não podem ser carregados, enquanto que as baterias secundárias podem ser carregadas. Ponto final, tá? Nessas baterias secundárias, as baterias elas suportam até até mais ou menos 300 ciclos de carga e descarga, tá bom? Com até 80% da sua capacidade. Para finalizar, nós temos aqui alguns tipos de baterias existentes, as suas características e aplicações, tá bom? Então não vou mencionar aqui as suas características, vocês podem ler aí um pouquinho, mas calma, tá? Só vou mencionar aqui algumas aplicações dessas baterias. Então nós temos aqui a bateria de no-break, né? É a bateria de chumbo hidrônio, né? Essas baterias, elas duram aproximadamente 15 minutos, tá? Ah, professor, o no-break na minha casa dura 1h30. Por que dura? Porque existe mais baterias aqui dentro. Então cada bateria dura em média 15 minutos. Como elas são ligadas em série, vão ter uma maior duração, tá bom? Já essa bateria de níquel-cádmio, né? São baterias utilizadas em aparelhos sem fio, como telefone, né? Barbeadores, ferramentas, câmeras e etc. Essa bateria de níquel hidreto metálico, tá? São baterias utilizadas em componentes portáteis, ok? Elas substituíram a bateria de níquel-cádmio, ok? Então tem aí uma amperagem de 20 mA de carga por grama da liga. Então podemos ver, né, a potência dessa bateria, o quanto é boa. Temos aí a bateria que nós mais conhecemos atualmente de íon lítio, né? São baterias para aparelhos eletrônicos de alta tecnologia, como notebook, celular, smartphone e por aí vai. E por fim nós temos os geradores, né? Esses geradores, como eles funcionam? É o seguinte: quando falta energia elétrica, o motor a combustão que tem dentro do gerador passa a funcionar, tá certo? Convertendo essa energia mecânica em energia elétrica, e ele passa a fornecer energia elétrica para o estabelecimento, por exemplo, ok? Então, pessoal, por aqui ficamos. Espero que vocês gostem dessa aula, tá? Foi um pouquinho mais longa, muito informativa, muito conceitual, tá bom? Pois até a próxima e fiquem com Deus. Valeu!